Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 7 até o verso de número 13. E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Lá na cidade de Filadélfia, tinha uma igreja, pequena, mas uma igreja. Uma igreja evangelística, uma igreja que plantou muitas igrejas naquela região. Obrigado, irmão. Uma igreja que plantou muitas outras igrejas na região. Uma igreja que Deus olhou para ela, o Senhor Jesus olhou, e diz aqui o texto que Ele amou essa igreja. Diz o texto que eles saberão o quanto eu amo essa igreja. E claro que ele não iria dizer isso se não tivesse um motivo, uma razão de ser. Filadélfia, ou a igreja em Filadélfia, foi uma das 7 igrejas que recebeu do Senhor Jesus uma carta. E ela ficava ali na Ásia Menor. Jesus escreveu 7 cartas a 7 igrejas na Ásia Menor, hoje ali na Turquia. E essa igreja, irmãos, ela tinha uma característica muito grande. Por quê? Porque é uma igreja que sofreu muitas perseguições, não apenas dos judeus. Ele fala sinagoga de Satanás, exatamente porque ali, né, os judeus que perseguiam os cristãos, perseguiam a igreja que ele disse que ama. Ali também ele era uma igreja que sofria uma perseguição muito grande dos romanos. É uma igreja que estava plantada numa região onde havia muitos cultos pagãos. E esse pessoal da idolatria, do paganismo, também perseguia a igreja de Filadélfia.
Então era uma igreja muito perseguida, sobre muita tribulação. Mas diz o Senhor, ao olhar para esta igreja, e ele escreve, que essa era uma igreja fiel, e é uma igreja que perseverava, mesmo diante das provações e das tribulações que ela recebeu. Então ela recebe um elogio do Senhor Jesus. Eu fico pensando, não é porque a igreja é uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita não existe, eu já falei isso aqui. Mas porque ele olhou para a igreja, e mesmo diante de uma intensa perseguição, essa igreja se manteve fiel, perseverou na continuação da pregação do ensino do Evangelho. E eu estava lendo essa passagem, pensando naquilo que eu iria falar, e eu disse assim: eu sei que Jesus ama a Igreja Batista Elohim, a igreja é dele, a igreja não é minha, a igreja não é de vocês. Às vezes ele tem uma forma de falar, minha igreja, né? Mas a igreja não é minha, a igreja não é nenhum de vocês, a igreja é do Senhor Jesus. Ora, se a igreja é do Senhor Jesus, ele ama essa igreja. Mas será que ele, olhando para a Igreja Batista Elohim, ele faria o mesmo elogio que ele fez à Igreja Batista em Filadélfia? Eu não vou responder essa pergunta, irmãos, porque cada um sabe da sua relação com o Senhor. Mas eu gostaria que o Senhor um dia escrevesse uma carta para a Igreja Batista Elohim e elogiasse essa igreja, mesmo com nossos defeitos, mesmo com as nossas diferenças, fraquezas que nós temos, todos nós, mas mesmo assim, eu gostaria de ouvir um elogio da igreja, não é minha, não é de nenhuma pessoa em particular, mas da igreja, porque Jesus está falando aqui da igreja, no todo, da igreja. Mas ele escreve essa carta e ele se apresenta logo no início da carta. Vejam aí, logo no início ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia: escreva, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Em algumas versões diz fecha, né? O verbo é fechará. E aquele que fecha e que ninguém o que? Abrirá. Então ele se apresenta dizendo da sua divindade, da sua autoridade, do seu poder, da sua soberania enquanto Senhor. E ele diz primeiro que ele era santo. Santo é um atributo divino, né? Santo significa dizer que Jesus, aquele que está escrevendo a carta aqui, era um ser puro, um ser perfeito, um ser sem pecado. Aquele da qual Isaías, ao entrar no templo, ele vislumbrou ali o Senhor no trono, e ele olhou para a santidade de Deus, e olhou para si, para dentro de si, e disse: ai de mim, que sou pecador. Porque nós não somos capazes nem de imaginar a intensidade da santidade de Deus, porque nós jamais chegaremos, a não ser na glória, dentro de uma perfeição tão grande como a santidade do Senhor. E ele então diz à igreja: eu sou santo, um atributo do Senhor. E ele, portanto, para nós é um modelo de santidade. Nós não vamos alcançar essa santidade enquanto nós estivermos nesse momento de peregrinação terrena que nós estamos, mas nós devemos buscar, olharmos para o Senhor Jesus, que é o padrão, que é o perfil da qual todos nós devemos olhar e devemos buscar, para nós também caminharmos, Jesus como modelo, caminharmos nesse projeto de santidade da qual nós temos para cada um de nós, porque o Senhor tem para nós. Jesus é um modelo de santidade.
E aqueles que são chamados para servi-lo e para seguir, devem buscar, da mesma forma como o Senhor, que é santo, buscar servir ao Senhor em santidade. Por isso que ele, o primeiro fato que ele faz, a primeira coisa que ele diz, é que ele é santo. A segunda coisa, quando ele se apresenta, é que ele diz que ele não apenas é santo, mas ele é verdadeiro. E a gente pode entender porque ele é a verdade. Quando ele estava ali diante de Pôncio Pilatos, e ele diz que estava ali para ser testemunha da verdade, Pilatos pergunta a ele o que é a verdade, ele se cala porque Pilatos estava diante da verdade. Ele é a verdade. Não existe erro nele. Não existe dolo na pessoa de Jesus Cristo. Não existe engano na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele falou é coerente com a sua vida, portanto ele é verdadeiro. Nada do que ele ensinou foi algo que ele não praticou. Por isso ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro porque a sua palavra é a verdade. E é a verdade que nos purifica, é a verdade que nos lava. Ele é a verdade. Ele se apresenta então não apenas como puro, como perfeito, como aquele sem pecado, mas como aquele que é verdadeiro, imagem da verdade. Mas ele também se apresenta, irmãos, como a chave de Davi. Foi a terceira qualificação da qual ele se apresenta. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É uma citação que está em Isaías capítulo 22, versículo 22. Em Isaías 22, versículo 22 diz: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Ou seja, Jesus é o dono do poder. É aquele que tem autoridade, o soberano. É aquele que abre portas, fecha portas. É aquele que ao abrir, ninguém fecha. E é aquele que quando fecha, ninguém abre. Está fechado. E eu fico pensando, irmãos, pensando nessa passagem, porque Jesus é aquele que abre portas e é aquele que fecha portas. E eu fico pensando, qual é a porta que você está precisando que Jesus abra na sua vida? Qual é a porta que você vem orando para o Senhor, para que Ele abra essa porta na sua vida? Porque Ele quem abre. E quando Ele abre essa porta, você pode ter certeza, irmão, você pode passar por ela, ninguém vai fechar mais essa porta. Existem algumas portas que eu coloquei aqui só para exemplificar o que eu não sei, o que cada um tem na sua relação com Deus e aquilo que está precisando, e qual é a porta que tem pedido ao Senhor para ser aberta para você. Mas eu coloquei aqui que é aquele que abre a porta da salvação. Jesus abre a porta dos céus para todos aqueles que nele creem, todos aqueles que o reconhecem como Filho de Deus, todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus, que recebem o perdão dos pecados porque se arrependem e confessam os seus pecados diante do Senhor. E quando o Senhor abre essa porta dos céus para aqueles que creem, esta porta nunca mais será fechada. Existem pessoas que dizem que o crente perde a salvação. É loucura isso, né? Porque o ato do Senhor sempre é um ato perfeito. Não há como você perder a sua salvação. Uma vez concedida pelo Senhor, não é conquistada, mas é concedida porque o Senhor nos concede. Nós jamais perderemos a salvação que Ele nos concede. Portanto, o Senhor é aquele que abre
a porta dos céus para todos aqueles que nele creem como Senhor e Salvador das suas vidas. Em Atos capítulo 4, versículos de 11 e 12, está escrito: o apóstolo Pedro, pregando em Atos capítulo 4, ele disse o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só em Cristo nós encontramos a porta que nos leva aos céus. Não existe nenhum outro nome, não existe nenhum outro caminho que se possa atravessar a porta dos céus. Pessoas podem acreditar em santos, pessoas podem acreditar na sua bondade, pessoas podem acreditar em várias opções que o mundo oferece, que as pessoas dizem, mas só existe um que abre a porta dos céus para nós, e este um se chama Jesus Cristo. Eu coloquei aqui a porta da segurança, não apenas a porta da salvação, mas a porta da segurança. Porque, irmãos, a gente percebe, a gente olha e percebe o cuidado de Deus com cada um de nós. Como Deus é minucioso no cuidado com a gente. Como Deus, Ele parece que quando Ele está cuidando da gente, os milímetros dos nossos passos são calculados pelo Senhor. O Senhor tem um cuidado imensurável pelo seu povo, pela sua igreja, por aqueles que Ele ama. Porta da segurança. Só o Senhor pode nos dar a segurança total de nós vivermos em um mundo tão atribulado, tão agitado, tão cheios de perigos, não apenas circunstanciais, mas de pessoas que tentam tirar a nossa paz e a nossa alegria. Só o Senhor pode nos dar a segurança e nós podemos andar em paz, sabendo que nós estamos sustentados pelas mãos seguras do Senhor. Porta da segurança. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo aqui no versículo de número 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Irmãos, como a gente vive ansioso, porque a preocupação nos traz ansiedade. No mundo de hoje, praticamente, quase todas as pessoas vivem ansiosos, preocupados não apenas com o que vai acontecer no dia de hoje, no restante de hoje, preocupados com o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos que nós vivemos num mundo onde o conhecimento abunda. Quanto mais se conhece, mais ansioso você fica. Quanto maior o conhecimento, maior a ansiedade. É por isso que as criancinhas hoje, desde pequenas, já são ansiosas. Porque já tem nível de conhecimento através das redes sociais tão intenso, que eles vivem ansiosos. E o apóstolo Paulo diz, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Por isso que eu perguntei, vocês oraram hoje? Vocês colocaram diante do Senhor as suas preocupações?
as portas que vocês querem abrir? Porque se vocês colocaram, e na oração, se a gente crê que o Senhor vai realizar, a gente descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Então, ele diz: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, porque você coloca e já agradece ao Senhor, mesmo antes de ter recebido. Eu já sou grato ao Senhor, porque eu sei, pela fé, e Ele vai atender o meu pedido segundo a vontade dEle, se eu faço aquilo segundo a vontade dEle. E ele diz o seguinte, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, e aí é que a gente percebe essa porta da segurança. Porque como é que a gente entende estar debaixo de uma intensa tribulação e a gente consegue ter paz? Como é que a gente consegue estar debaixo de um mundo que está desmoronando, e a gente consegue ter paz? Só Deus. E sabe como é que Ele faz? Porque Ele guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, para que a gente não se preocupe. Esse guardar aí é colocar um guarda no coração, para que nada possa entrar que venha perturbar a nossa paz, nosso equilíbrio emocional. Jesus, Ele tem a chave da porta da segurança. Ele tem a porta da salvação, a chave da porta da salvação, e Ele tem a chave da porta da segurança. Você sabe o que mais? Jesus tem a porta da alegria. A chave da porta da alegria. É aquele que abre a porta da alegria e ninguém mais pode fechar. A alegria, irmãos, ela vem de uma vida sem preocupação. É o resultado de estarmos vivendo em total dependência de Deus. Quando nós vivemos a nossa vida em total dependência de Deus, vocês podem ter certeza que nós temos uma vida alegre. Por quê? Porque na presença de Deus há abundância de alegria. A presença de Deus em nossas vidas nos traz paz ao coração. Existe um texto que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. E ele diz assim: o fruto do Espírito é, algumas pessoas até conhecem de cor, né, esse versículo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu fiquei olhando e não está faltando alguma coisa, não. Interessante, aqui não tem felicidade. Vocês já observaram isso? O fruto do Espírito é alegria, não é felicidade. E muitas pessoas estão atrás de felicidade, não da alegria. Alegria é resultado da sua caminhada com Deus. Felicidade depende da sua resposta às circunstâncias. Vejam que é bem diferente, porque a felicidade vem de atitudes. A felicidade vem de aceitação das condições circunstanciais da própria vida. Jesus vai falar de felicidade? Vai. No Sermão do Monte ele diz: felizes são aqueles. E no capítulo 5 de Mateus ele vai dizer uma série de coisas ali, né? No capítulo 5, eu não coloquei aqui, mas vocês podem ver depois, que a felicidade é exatamente uma atitude que você toma em relação a determinadas circunstâncias da sua vida. É diferente de algo que seja permanente. Porque quando você está na presença de Deus, você tem alegria.
mas quando você responde bem às atitudes às circunstâncias e momentos, às vezes, difíceis da sua vida, você tem a felicidade. Você não mexe com a sua emoção. Né? É bem diferente. Então eu coloquei esses três aí como exemplo, porque eu não sei qual é a porta que você vem orando ao Senhor, mas pode ter certeza que o Senhor é aquele que abre esta porta, que vai abrir essa porta para ninguém mais fechar na sua vida. No entanto, o mesmo que abre também é aquele que fecha. Da mesma forma que ele abre portas para a gente, eu coloquei aqui algumas também exemplificativas. Por exemplo, a porta do pecado. O Senhor Jesus, ele pode fechar essa porta mediante arrependimento e confissão de pecados. Quando a gente reconhece que somos pecadores, reconhece o nosso pecado, as nossas atitudes erradas diante de Deus, Ele vai perdoando os nossos pecados e Ele vai fechando a porta do pecado. Quando a gente se converte, o pecado deixa de ter poder sobre nós, porque o Senhor Jesus fechou essa porta do nosso coração. E muitas vezes nós nos deixamos levar e conduzir por essa porta que já está fechada. A porta da mágoa. Jesus fecha a porta da mágoa. Quando você libera o perdão, você sabe que o perdão é um dos pontos importantes, ele é muito falado na Bíblia e pouca gente dá importância. Porque a mágoa nos separa de Deus, está em Hebreus. E se a gente não é capaz de perdoar, também nós não somos capazes de nos relacionar em harmonia com o próprio Deus. E Jesus, ele fecha a porta da mágoa, porque a mágoa, ele destrói, tira a sua paz interior, a sua relação com Deus, e ele fecha essa porta. Quando ele fecha, ninguém mais pode abrir. Ele fecha a porta. Diante dessas coisas, depois que ele se apresenta, ele vai dizer para aquela igreja, ele faz um elogio à igreja, ele vai dizer: olha, essa igreja, eu amo essa igreja, porque essa é uma igreja fiel. Irmãos, uma das coisas mais importantes que nós devemos buscar, hoje de manhã eu falei sobre o crescimento da igreja, a importância do preparo espiritual da igreja para o crescimento, porque foi o que Jesus fez com os seus apóstolos antes de iniciar o ministério dos apóstolos. Foi a preocupação de Jesus com a parte espiritual daqueles apóstolos. E quando Jesus olha para essa igreja, ele diz assim: essa foi uma igreja bem discipulada. Essa foi uma igreja onde realmente foi bem trabalhada essa questão espiritual. Porque mesmo nessas situações adversas, a igreja, irmãos, ele não arredou o pé, nem para a direita nem para a esquerda, como diz ali o livro de Josué. Uma igreja se manteve fiel, não negou o nome de Jesus, diz aqui. Jesus olha para a igreja e diz assim: vocês perseveraram, mesmo diante das dificuldades, das barreiras, das perseguições, das lutas que vocês enfrentaram. Muitas vezes ele olha para a igreja, ele sabe as dificuldades que cada um passou, e ele diz assim: mesmo assim, é uma igreja que se manteve fiel. E quando ele olha para uma igreja, irmãos, na condição, ele diz assim: eu sei que vocês têm pouca força. Diz aí o versículo de número 8: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui está o grande elogio à igreja. Agora veja o que ele diz assim: eu conheço as obras de vocês. Ou seja, conheço a obra da igreja. Ele fala aqui no singular. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Por isso é aquele que abre. E eu fico pensando, a igreja está plantada, irmãos, no meio
de pessoas que são inimigas da igreja. Judeus, ele chama sinagoga de Satanás, que perseguiam a igreja, prendiam, matavam, faziam tudo contra a igreja. De romanos, que perseguiam a igreja. Dos pagãos, que perseguiam a igreja. E olha então o que o Senhor diz: esse onde você está, existe um solo fértil para a pregação do Evangelho, irmãos. Muitas vezes a gente olha o ambiente e acha que o ambiente é inimigo, que o ambiente é uma terra árida onde não se pode jogar a semente do Evangelho. E o que Jesus está dizendo aqui: olha, eu abri uma porta para vocês no meio onde vocês estão, no meio da perseguição, no meio de tudo que vocês estão enfrentando. Ali é um solo fértil, vocês têm que plantar a semente do Evangelho no meio desse povo, porque é um povo carente, é um povo que não conhece a verdade, é um povo que precisa ouvir o Evangelho da salvação, é um povo que precisa conhecer o amor de Deus que não conhece, porque se conhecesse não perseguia o povo dele. E é exatamente esse povo que não conhece o amor de Deus, que não conhece o Evangelho, que não sabe que Jesus é aquele que abre a porta da salvação, é esse povo que nós precisamos jogar a semente do Evangelho. É aí que a porta do Senhor está aberta para nós. Ele chega e diz assim: vocês são fiéis, porque mesmo diante desse povo, a porta aberta, vocês continuam a perseverar e não negar o meu nome e a plantar o Evangelho. E ele diz assim: eis que eu tenho uma porta aberta, posto diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, e quando ele fala pouca força, eu não sei se tem algumas versões que falam, sei que vocês são pouco fortes. Tem algumas versões assim. Mas a força que ele está falando aqui, irmãos, não é a força espiritual, pelo contrário, porque era uma igreja espiritualmente forte. A força que ele está falando aqui é aquela força de uma igreja que tem poder financeiro, que tem poder de recursos humanos, de pessoas capacitadas. É a força daquelas que as igrejas muitas vezes usam, de pessoas que têm uma capacitação secular, e elas estão usando essa capacitação secular para alavancar a igreja da qual fazem parte. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que nós precisamos ser fortes, sim, mas fortes, espiritualmente fortes, para que nós possamos vencer tudo isso, ter a coragem que o Senhor precisa que nós tenhamos para avançar no meio de tantas lutas e dificuldades que nós enfrentamos. A força da igreja de Filadélfia não estava no dinheiro, não estava na riqueza, não estava em pessoas formadas, secularmente formadas, mas estava no amor que tinha ao Senhor, na dedicação que tinha de servir ao Senhor, na fidelidade a Deus, na perseverança da caminhada cristã. E ele diz: sei que vocês têm pouca força. E ele então elogia: mas guardou a minha palavra e não negou. E sabe então o que o Senhor promete? Aí vem a promessa do Senhor sobre uma igreja da qual ele elogia, da qual ele reconhece a fé, da qual reconhece a sua fidelidade, da qual reconhece a sua perseverança. Ele disse assim: todos os inimigos de vocês eu vou pôr aos pés de vocês. Promessa, irmãos. Versículo 9: eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. São judeus aqui, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem.
Eis que farei com que venham até você aqui é a igreja. Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que a igreja da qual vocês estão perseguindo é a igreja que eu amo. A igreja que eu estou perseguindo é a igreja que eu amo. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 10: porque você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. A igreja, irmãos, a igreja do Senhor, aquela igreja que é perseverante, aquela igreja que é fiel, ela não vai passar pela tribulação. Aqui é a promessa do Senhor. É a igreja que Ele vai guardar da tribulação. Que nós, como igreja do Senhor, nós vamos subir antes da grande tribulação para nos encontrar nas nuvens com o Senhor. Os demais vão passar. Aqueles que se dizem fiéis ao Senhor, que não creem no Senhor Jesus, vão passar. O mundo inteiro vai passar, com exceção da igreja, porque o Senhor vai guardar da hora da provação. Vocês estão percebendo o termo que é usado aqui? Preposição? Eu guardarei da hora, não é na hora. Diferente, né? O Senhor vai guardar da hora, daquilo que vai acontecer. Não é na hora que está acontecendo, mas do que vai acontecer. A igreja será guardada, a igreja fiel, aquela igreja que Ele ama. Ele vai guardar da tribulação. E Ele diz: venham sem demora. Buscar a igreja, né? Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, isso aqui ele já está dizendo que esta igreja já tem a coroa. Porque ele está dizendo o seguinte: agora conserve a coroa que você tem. Não deixe que ninguém tome. Como é que nós vamos deixar se a gente fraquejar nessa caminhada, irmãos? Se a gente vacilar nessa caminhada, a gente vai perder essa coroa. A coroa já é nossa. Já foi dada. Está garantida pelo Senhor. E aí ele diz: ao vencedor, aquele que atravessar a porta estreita da salvação, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos?